Olá, eu sou a Eline May, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 30. Chegamos ao Fora das Páginas 30, onde eu vou comentar as coisas que assisti em junho e sempre com a minha listinha aqui. Espero lembrar de tudo. Eu vi mais coisa do que eu achei que tinha visto, porque foi um mês tão complicado, minha gente, aconteceu tanta coisa, mês eterno. Eu comecei com A Room with a View, do James Ivory. Eu já falei um pouquinho desse filme quando eu fiz a resenha do livro, né? Acabei de gravar o livros lidos, então eu tô com ele aqui do lado. É aquele tipo de filme conforto, né? Filme da BBC, com grande elenco, né? Helena Bonham Carter, Meg Smith. Mas eu achei que o filme dá uma simplificada em alguns personagens do livro, que a protagonista fica mais boba, um outro personagem que é muito importante fica mais doido, assim, mais biruta. Mas de modo geral foi muito gostosinho de assistir, porque eu gosto muito de ver esses filmes antigos para ver como eles vão caracterizar a época que eu li no livro. Em grande medida, acho que foi por isso que eu assisti. Não é um filme desprezível, mas é aquele caso clássico que o livro é melhor do que o filme dá uma certa facilitada, eu acho. Em seguida eu vi o Furiosa, do George Miller, no cinema. Meu marido é muito fã da série Mad Max. E eu vou ser sincera que eu não lembro direito dos primeiros filmes, mas o anterior, na verdade, né, o Estrada da Fúria, eu assisti, foi um filme que eu achei bastante bom. E eu também achei o Furiosa bastante bom, embora eu ainda ache o Estrada da Fúria melhor. Se vocês me perguntarem por que eu gosto, não é o meu tipo de filme, assim, né, tipo de ação, carros correndo, não sei o que lá. Eu acho que é o ideal do filme de ação, porque, primeiro, ele não é aquele filme que tem muito corte. Sabe aquele filme que tem. As cenas são muito curtinhas, então é tudo muito alucinante e você fica desbaratinado sem saber o que acontece? Esse diretor, ele não cai nesse recurso, para mim é um recurso meio fácil, né? Atordoar a audiência. Ele conta a história. E uma coisa que eu acho que ele faz também é muito difícil é que ele se aproveita muito dos recursos audiovisuais para contar uma história. Então, por exemplo, Furiosa, que é a história dessa personagem que vai aparecer no Estrada da Fúria, né? Ele vai fazer a biografia dela desde que ela era pequenininha. É um filme que com poucas falas. A protagonista fala pouquíssimo, né? E ele consegue fazer narrativas e criar cenas de tensão que são muito boas sem precisar desse recurso alucinatório do corte bizarro. Uma outra, eu acho, vantagem desse diretor é que ele é daquele tipo de diretor que o máximo que ele pode, ele filma as coisas, ele usa dublê, ele usa maquete, ele não usa CGI, coisa que ele até usou mais agora no Furiosa do que no filme anterior. Então, várias sequências dele são muito alucinantes e você fica muito passado de como ele conseguiu fazer aquilo, de como ele conseguiu fazer uma sequência longa com a câmera no lugar muito esquisito, fazendo um movimento muito esquisito e com movimentos, né? Várias cenas desses filmes são carros correndo em estradas, sendo atacados, é a guerra da estrada, né? Então são pessoas se atacando, morrendo, pulando para lá e para cá, explodindo troço em carros em movimento. E ele consegue fazer movimentos de câmera, atuação e narrativa do que está acontecendo ali, em que você entende o que está acontecendo, você não fica perdido e você fica, Jesus Cristo, como esse homem filmou essa cena? Mas essa é até uma crítica que o Furiosa tem mais do que o Estrada da Fúria, que o Estrada da Fúria parece ter usado menos CGI do que esse. E esse filme ele tem algumas cenas onde o CGI fica um pouco mais evidente. Até porque tem coisas ali que não tem como ser, não tem como ser filmada sem, cara. Muito louco. Mas ele tem essa capacidade de um filme que fala muito pouco, construir personagens que são muito facilmente identificáveis também. Então você olha pra fulano, você sabe quem é fulano, né? Você sabe o que ele representa. Então, assim, pra mim um exemplo de filme de ação bem realizado. Então, é por isso que eu gostei. Depois eu vi Miss Potter. Eu tava precisando um dia, que eu tava muito cansada esse mês, porque teve muito trabalho, muita prova, e eu fiquei naquela de que era um filme desopilante, e fui ver o Miss Potter, de Chris Noonan, da Netflix. O pôster dele era assim, com a Renée Zellweger, numa roupinha vintage. A sinopse envolvia uma escritora de livros infantis, e eu falei, é isso que eu quero. E é um filme fofinho, porque a Beatrix Potter, a tal Miss Potter do título, foi uma autora inglesa de livros infantis e ela desenhava uns bichinhos e criava uma historinha. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. E ele vai contar a história dela, que envolve aí uma história de amor trágico. É uma narrativa desses filmes de conforto também, muito bem feitinho, em que os bichinhos aparecem. Então é uma mistura de filme com desenho.
Ele bota os personagenzinhos dela ali, ele é uma personagem imaginativa. E o roteiro, ele é um roteiro family friendly. Eu entendi a proposta do diretor porque ele estava querendo fazer um filme que a família pudesse ver junto. Então, um filme em que as crianças leitoras dos livrinhos da Beatrix Potter pudessem ver com seus pais. Então, é um filme infanto-juvenil, eu diria, né? Não vai ter grandes densidades, assim. Ele tem algumas atuações que tem uma certa teatralidade que a gente vê que buscam aí contemplar talvez um público mais jovem. Eu achei um filme fofo, gostei. Depois eu vi um filme estranhíssimo chamado Sonata de Tóquio no MUBI, de um diretor chamado Kiyoshi Kurosawa, que eu não tenho certeza se eu já tinha visto alguma coisa dessa pessoa. O filme acompanha um cara que trabalha no escritório e num determinado momento, né, um filme japonês, ele é mandado embora, mas ele não consegue confessar isso para a família dele, e a família dele já tá vivendo ali os certos abismos da comunicação. A família dele é a esposa dele e os 2 filhos. E essa família vai se separando, vai seguindo caminhos diferentes ali na sua rotina, pelo fato de que as pessoas não conseguem ali muito dialogar. Esse cara, ele tá lidando com uma certa vaidade de patriarca, ele não quer perder a autoridade da família, mas ele vai perdendo essa autoridade de várias maneiras. Até que a coisa degringola, o filme ele vai para um lugar... O filme é muito interessante, mas ele vai para um lugar de pessoas fazendo coisas estranhíssimas, coisas esquisitíssimas acontecendo. E eu achei interessante. Foi um bom filme, assim, me prendeu. Mas acho que ele teve esse plot de que eu não sabia que ele ia ficar muito estranho. A sinopse dele não prometia que ele fosse ficar tão estranho. E ele ficou super estranho. Mas eu gostei. Depois eu vi Vita e Virgínia, de Shania Bolton, no Prime, que é uma história sobre a escritora Virginia Woolf e a sua amiga e amante Vita Sackville, como elas se conhecem, o processo delas se relacionarem, e o processo da Virginia Woolf de escrever o Orlando, que é um livro homenagem e inspirado na Vita. Eu preciso dizer que eu achei o filme um pouco esquisito no modo como a Virginia é retratada. Eu não sei, assim, existe uma espécie, me parece, de exploração de um certo exotismo da saúde mental da Virginia, porque Virginia, ela vivia algum tipo de sofrimento mental, ela teve uma série de crises, ela teve algumas tentativas de suicídio até que ela finalmente realizasse, e ela fica ali retratada. É até a atriz que agora no The Crown fez a Princesa Diana na última fase, eu não vou lembrar o nome da atriz, e eu não sei, eu fiquei com a impressão de que tem essa mão um pouco pesada, num certo exotismo da saúde mental da Virginia, de que eu não sei se eu gostei, mas eu também gosto de acompanhar a reprodução. É um desses filmes meio modernetes de época, então, embora o filme seja de época, a trilha sonora não é. Existe uma certa... Eu acho que existe uma certa projeção de um olhar contemporâneo no filme. Então são essas obras que elas são umas releituras propositalmente anacrônicas. Isso aconteceu um pouco com a série da Emily Dickinson, por exemplo. A trilha sonora era meio modernosa e certos valores contemporâneos, o modo como a gente pensa as coisas na contemporaneidade, ele é, de certo modo, projetado nas atitudes das personagens. O que não colou comigo da Emily Dickinson, eu acho que acabou não colando muito também aqui no Vita e Virgínia. Também tem esse problema de quando você contrasta o que você imagina com o que o filme realiza. Às vezes o filme consegue superar a sua imaginação e eu acho que nesse caso não conseguiu. Porque o que aconteceu? A Vita do filme é bem diferente da Vita que eu imagino, né? Tendo visto fotos dela e tudo mais, eu imagino uma Vita completamente diferente do que a Vita do filme. Então eu acho que isso também deu uma frustrada. Me digam aí se vocês assistiram esse filme, o que vocês acharam. Por fim, o último filme que eu vi, gente, é um filme que eu não sei dizer, que eu não indico não, tá? Meu marido queria muito rever um filme que tava prestes a sair do MUBI, e ele queria muito que eu visse com ele, porque a gente fica fazendo altos debates depois, né? Falando se gostou, se não gostou, enfim, baixos críticos literários a gente fica falando. Que era o Franco Atirador, do Michael Cimino. Eu nunca tinha visto, meu marido já viu há muito tempo, queria rever. O filme é a história de uns homens russo-americanos que vivem na Pensilvânia, numa região ali de industrial, né? Então são pessoas pobres que trabalham em fábricas, e você tem nessa comunidade russo-americana
3 homens que vão pra guerra. Esse é um filme que não explica muitas coisas. Então a gente não sabe se eles foram convocados ou se eles se alistaram. Eles vão pra guerra do Vietnã. Mas toda a primeira hora do filme é focada na vida da comunidade. Ou seja, no casamento de um deles. Se eu não me engano, o nome deles é o Michael, é o principal, que é o Robert De Niro. O Nicholas, que é o Christopher Walken. E o Stephen, que é um ator que eu não conheço. E o Stephen é quem vai se casar. Então o Stephen tá se casando, tem uma festa de casamento, tem aqueles diazinhos ali antes de eles irem pra Guerra do Vietnã. E então, pra gente ter uma noção de como era a relação deles ali, prévia ao Vietnã. Quando eles chegam no Vietnã, é um pesadelo, né, gente? Então, assim, é um filme de trauma. É um filme de trauma, de guerra. Coisas seríssimas vão acontecer lá com eles. E as consequências disso são devastadoras depois. Não dá pra falar muito o que acontece, porque acho que isso quebra. Esse é um filme muito de você interpretar o não dito. Essa é uma das qualidades do filme, tá? É um filme que deixa muito espaço, ele sugere coisas. Então, nas relações entre essas pessoas, é um filme que a gente pode dizer que trabalha muito a projeção, que tem uma certa ideia de culpa ali entre alguns personagens, de identificação entre alguns personagens, né, de certas fascinações ali que não podem ser verbalizadas e tudo mais. E qual é o efeito disso depois que eles sofrem traumas horrorosos na guerra. O filme foi lido como anti-guerra, inclusive, por causa disso. Mas é um filme muito tenso. Acontece uma situação de tortura ali, é uma espécie de tortura, que se eu tivesse que ver esse filme sozinha, escolher sozinha, eu não sei se eu tinha continuado a ver, não. Definitivamente não é meu tipo de filme. Eu sou uma pessoa mole, gente. Eu sou uma pessoa moloide. E eu achei muito pesado. Deve ser um dos filmes mais pesados que eu já vi. Ele é um filme psicologicamente pesado. Ele não é pesado, tipo esses filmes Jogos Vorazes, que a pessoa serra o próprio braço, assim, não. Mas é muito pesado psicologicamente. É uma tortura. Eu me senti torturada vendo esse filme. É muito tenso. Talvez algumas das cenas mais tensas que eu já vi num filme de guerra. É um filme de guerra muito deprimente. Se você viu, sei lá, Vai e Veja, é nesse nível depressão, você acaba arrasado. E é um filme, eu acho, muito desencantado, muito irônico. A cena final do filme é de uma ironia pesadíssima. Eu terminei querendo me jogar da janela, assim, porque aquela... Qual seria a mensagem, né, anti-guerra desse filme? A guerra destrói qualquer lado. E ela não destrói só quem vai pra guerra. Ela é esse empreendimento caríssimo, monstruoso e que no fim das contas é inútil. Ele serve pra quê? Pra destruir a vida de quem tava de qualquer lado e de todas as pessoas que vão ter que lidar com essas pessoas quando elas voltarem. Então, assim, não sobra pra ninguém. Essa comunidade aí russo-americana, que pra mim já é muito irônica que seja uma comunidade russa-americana, né, esses caras de ascendência russa indo lutar na Guerra do Vietnã, que é uma guerra que os Estados Unidos se mete para impedir a implementação do comunismo, né, tem uma divisão lá entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Então, assim, muito irônico, ninguém se salva, muito pesado. O filme ganhou vários Oscars e na cerimônia do Oscar teve muita manifestação, revolta de veteranos de guerra que acharam o filme muito desrespeitoso com eles, né, com o empreendimento deles, como se eles tivessem feito tudo aquilo em vão. E um filme que também foi lido como muito anti-vietnamita, muito xenófobo com os vietnamitas, porque mostra como pessoas animalescas, demoníacas, que fazem coisas horríveis. E aí, gente, pra você entender mais ou menos o que acontece no filme, o que ele recebeu, realmente você vai ter que ler, porque senão eu vou entregar coisas importantes aqui. Eu achei o filme bom, o filme bem feito, o filme tem, como eu falei, né, ele tem um grande elenco, o Christopher Walken, o Robert De Niro, a Meryl Streep tá no filme também. Mas é um filme que se você for assistir, eu recomendo que você esteja num dia bom, ou que seja, você é aquele filme pra quem gosta de tensão, sabe? Cenas tensas, um filme que vai te botar pra baixo, assim, tá? Aí, se você aguenta esse tipo de filme, vai com Deus. Porque senão, meu filho, eu fiquei muito deprimida quando o filme acabou.
Agora sobre as séries, tá? Eu assisti O Problema dos Três Corpos na Netflix, que é inspirado no livro de Cixin Liu, que é um desses autores da hard sci-fi, né? Que é ficção científica muito científica mesmo, né? Com muito conceito científico. Um amigo meu leu o livro e falou que o livro é muito bom. Eu decidi ver a série. Mas eu fiquei com a impressão de que o roteiro da série é meio mal feito. A série desenvolve muito pouco, eu acho, os personagens e os motivos pelos quais as coisas acontecem. Ele simplifica demais certas coisas, ele deixa algumas coisas sem explicação. A Netflix está fazendo ali uma série, né? Então ela tem que dar uma facilitada, né? Isso é um procedimento típico da Netflix, que é facilitar o que tem de hard na sci-fi, né? Então não é tão pesado assim, do ponto de vista científico, embora tenha um monte de comentário científico, mas eu fiquei com a impressão de que muita coisa não é bem desenvolvida. E fica meio pelo meio do caminho. Alguns personagens argumentam coisas que não fazem sentido, né? Se colocam em certos moralismos dualistas como se eles não tivessem nada a ver com aquilo. Eu não entendi, né? Tipo, como assim, minha filha, você tá falando isso? Você fez isso, tá falando isso? Tipo, uma coisa meio simplificada que fica por isso mesmo. Os personagens, a gente não acompanha eles tempo suficiente até que eles tenham uma importância grande. Eu tô falando disso sem falar do que trata a série, né? A série, essa também é uma série complicada de dar o enredo sem dar spoiler. E ela é uma série importante você não saber, né? Basicamente, tem uma ameaça cósmica aí. E alguns cientistas que estudaram em Oxford juntos vão estar envolvidos no processo de tentar lidar, descobrir e resolver esse problema aí, que é um problema interplanetário e que a mentora deles na faculdade, de certo modo, tem algum mistério aí em relação a ela. Mas é isso. Começa com uma coisa na China durante a Revolução Chinesa, já com uma cientista lá, que ela presencia a execução do pai dela como considerado antirrevolucionário. Ela vai ser presa, mas ela vai ser utilizada. Ela é uma prisioneira que vai ser utilizada para questões científicas que começam, então, na China nessa época. E essas questões vão reverberar até o tempo presente e vai chegar nesses alunos aí, nesses cientistas de Oxford, né? Então passa parte na China, parte na Inglaterra, a história. Mas eu achei o roteiro meio frouxo, sinceramente. A série ela tem coisas interessantes. Ela tem um jogo lá, né? Traz uma certa discussão de inteligência artificial, realidade simulada. Então ela tem pontualmente coisas interessantes, mas eu achei o roteiro meio furado. E olha que é uma série produzida por aqueles caras lá do Game of Thrones, lá, o D&D, e por um outro cara aí que eu acho que produziu alguma outra série, tenho certeza. Eu não sei, eu achei um entretenimento meio esquisito e eu acho que ela precisa, do jeito que ela terminou, precisa de segunda temporada pra fazer algum sentido. Eu fiquei com vontade de ler o livro, porque quem lê o livro fala que é melhor construído. Eu vejo muitos elogios a esse escritor, aí o Cixin Liu. Por fim, eu vi o Bebê Rena na Netflix, que eu via muita gente comentando. Eu vou ser sincera, quando virou hype o Bebê Rena, eu não tava esperando muita coisa, não. Eu tava esperando uma comédia, assim, uma coisa meio boba. E é daquelas séries que frustram as suas expectativas, né? É uma série, uma dramédia, eu diria, inspirada um desses trabalhos em que o roteirista é o protagonista, né? Ele que faz tudo. E eu esqueci agora, acho que é Richard Gad, o nome dele, em inglês. E ele vai ficcionalizar em cima de uma situação que ele viveu. Ele tinha levado isso pro teatro e depois ele transforma numa série. Ele é um comediante e ele vive essa situação de num dia ele é gentil com uma mulher, ele tá num bar que ele trabalha, ele é gentil com uma mulher, uma estranha que chega, e essa mulher cria uma relação de obsessão com ele, ela vira uma espécie de stalker. Inclusive com uma certa gravidade. A série começa como uma série de comédia. E ela explora muito bem a vulnerabilidade das pessoas. A vulnerabilidade desse cara, a vulnerabilidade dessa mulher, que é uma mulher
que eu acho que a representação dela é muito humanizada, tá? Essa mulher existe, ela está abrindo aí um monte de processo, dando um monte de entrevista contra a série, mas eu acho que ela é representada de uma maneira muito humanizada. E o que acontece? A série, ela tem os primeiros episódios muito focados numa parte cômica, absurda, e de repente ela vai ficando muito dramática, ela vai ficando muito séria. Eu não sei se isso gerou um anticlímax pra mim. Eu acho a série muito bem feita, inclusive pelo modo como esse cara, ele promove uma espécie, ele vai caminhando no sentido de uma certa identificação com essa mulher. E isso complexifica o trabalho. Não é só um cara falando, olha aqui essa louca minha stalker, né? O que poderia incorrer uma certa postura misógina da parte dele, mesmo ele tendo sofrido, né, a perseguição aí da mulher. Ele, na verdade, vai levar o negócio para outro lugar. Ele vai mostrar como essa situação revelou, mas também encobriu certos traumas mais antigos, entendeu? E eu acho que ele, nesse sentido, explora muito bem. Ele faz essa dramédia que explora muito bem a vulnerabilidade tanto dele quanto a da mulher que o persegue. E eu acho que é um caso muito curioso em que duas pessoas se encontram e as suas neuroses se combinam, sabe? Mas a coisa ali é meio doentia. É meio doentia e a gente vai percebendo isso por uma certa revelação sintomática que a série traz. Então é uma série que eu terminei também bem pra baixo, assim. Ela tem um episódio especificamente que nossa, ela é muito pra baixo. Muito pra baixo. Terminei muito incomodada. Porque ele tem uma mudança de tom, assim, muito específica. Mas é uma série que me deixou pensando, né? Porque eu acho que pra uma série da Netflix, eu acho que esse cara fez um negócio muito corajoso, assim. Eu tendo a ter um pouco de críticas aí em relação a uma certa facilitação das narrativas na Netflix para tornar o produto vendável ou para torná-lo principalmente maratonável. E essa é uma série que eu acho que ela é uma série curta, né? Ela é uma série de 8 capítulos. A gente acha que vai maratonar assim de boa, mas ela começa a ir para uns lugares muito sombrios, né? A coisa vai ficando muito complicada. Eu fiquei um pouco perturbada. E me digam aí se vocês assistiram. Eu gostaria de saber qual foi a percepção de vocês também, porque no final já não tava achando comédia nenhuma. E tem uma coisa que, assim, eu não sei se ele realmente é assim, mas esse cara, ele representa a si mesmo porque ele era um comediante e, enquanto ele estava vivendo essa situação crítica, ele estava tentando se estabelecer como comediante. Mas ele era muito sem graça, gente, muito sem graça. E eu não sei se é uma honestidade dele ou se é o personagem que ele cria pra série, porque ele é. Nossa, ele era muito sem graça, era muito constrangedores os números lá de stand-up lá que ele fazia. E eu acho que isso se relaciona bem com a série, porque a série, como ela tem essa abertura muito grande de uma pessoa que viveu traumas, que tá expondo vulnerabilidades ali, e que é vexado pra caramba por essa stalker, então ele é constrangido também. Eu acho que ele mistura as coisas assim de uma maneira muito interessante. E como é de uma maneira muito interessante, de uma maneira não muito óbvia, é aquele tipo de coisa sobre a qual pra mim ainda é um pouco difícil de falar, porque eu preciso pensar no que ele fez. Eu acho que ele fez um bom trabalho, mas é um trabalho incômodo. Aí fica foi uma experiência parecida com a do Franco Atirador, né? Aquela coisa que é interessante, mas é muito incômodo também, né? Você termina com aquela sensação agridoce ali, sei lá, esquisita. Enfim, é isso. Essas foram as coisas que eu assisti. Me digam se vocês assistiram algumas dessas coisas, o que vocês acharam, o que vocês recomendam aí para nós aqui na nossa comunidade. Muito obrigada sempre pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.